Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio do Nutriceu Podcast. Chega essa fase, a gente só fala mais um, porque a gente já perdeu as contas. A gente já perdeu. A gente acha que é o sexto, mas não sei. Daqui pra frente a gente vai falar só mais um episódio. Eu sou a Rafaela Silvério, sou nutricionista. Estou aqui mais uma vez com ela. De novo eu. Aline Davi. Aline da Davi. Davi. Gente, hoje a gente vai falar sobre um assunto que muitas vezes a gente recebe muito direct, né? Que é sobre insegurança. Medo, alegria, paz e emoção. Tudo ao mesmo tempo. Na verdade, já vai começar. Hoje. Já vai começar. Agora a gente não vai fazer podcast, vamos cantar. Saudades, exalta samba. E a gente vai falar então sobre insegurança, que é um assunto que muitas pessoas têm, né? Não só o nutricionista, mas como a gente convive muito com essas pessoas, principalmente estudantes que estão começando algo novo, ou vão começar um estágio, ou vão começar a clinicar. E a gente recebe muitas mensagens assim, eu acho que eu não vou conseguir, eu não tô pronto, eu não tô preparado para começar, a insegurança não deixa eu realmente dar o primeiro passo, enfim, por vários motivos, a cada nova experiência que a gente passa, surgem inseguranças. E acredito que isso acontece com todo mundo. Qualquer área. Eu senti insegurança, você deve ter sentido insegurança também. Então, é comum, qualquer pessoa que vá começar algo novo tem ali sentimentos que envolvem a insegurança. Só que o que a gente tem que pensar realmente é o quanto que a gente consegue lidar com isso, porque tem gente que realmente trava, não consegue sair do lugar por algum sentimento ali, por alguma insegurança. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso, trazer a nossa experiência, porque é a oportunidade da gente mostrar também que a gente é um pouco como vocês, né? As pessoas que nos acompanham, às vezes, acham que, ver a gente no Instagram é tudo perfeito, tudo deu sempre certo. Mas não, né? A gente passou por várias barreiras até ganhar experiência, até melhorar um pouquinho a cada dia. Então, a gente vai trazer um pouquinho das nossas histórias aqui, das nossas inseguranças, como que a gente superou muitas delas. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos embora. Mi, como que foi, assim, pra você? Vamos começar, assim, na graduação. Entrando na graduação, se você lembra, né? Faz muito tempo. Olha só, vocês pegaram essa, né? Ela tá me chamando de velha mais uma vez. Brincadeira. Inclusive, minha orelha tá queimando. Acho que alguém tá falando mal de mim. Ixi, Maria, lá, ó. Mas como que foi, assim, quando você entrou na faculdade, ou enfim, quando você estava começando ali a entrar pro mundo da nutrição, existia alguma insegurança? Sempre existe, né, Rafa? Eu acho que a insegurança sempre estará presente em vários momentos da vida. E aí, conforme você vai ganhando experiência, conforme você vai evoluindo, isso vai ficando cada vez mais para trás. Mas eu acho que toda vez que você começa algo novo, que você não domina, a insegurança, ela surge. Para qualquer questão, seja pessoal, profissional, acho que é natural que a gente tem essa insegurança. Mas o que eu percebo assim, lembrando de mim, quando eu era aluna, e hoje, com vários alunos que eu tenho, pensando a nível nacional, né? A gente tem muitos alunos, são mais de 4 mil alunos, né? Então, e alunas, e a gente tem muito contato com alunos de faculdade pública, particular, de todos os estados do Brasil e até mesmo da América Latina. Então, acho que é algo unânime, essa insegurança que os alunos têm em relação à faculdade, especialmente. Eles acham, e talvez, em certa forma, em algumas universidades tenham razão realmente, que quando se formam, eles não têm conhecimento suficiente para atuar como nutricionista. Afinal, a gente sabe que muitas vezes não tem a prática clínica envolvida, eles não têm tem a teoria, mas não tem muitas vezes essa prática do dia a dia. Algumas faculdades oferecem estágio, acho que a grande maioria, na verdade, né? Mas algumas faculdades, na verdade, orientam o aluno a ir até algum local e conseguir esse estágio. Muitas vezes eles não conseguem tão facilmente assim. E nesse sentido, quando você não treina, quando você não testa o seu conhecimento, ou não tem alguém que te auxilie, ou mesmo que você vá para algum estágio, isso é muito comum, você sabe bem também, você vai para algum estágio, de repente a pessoa te larga por lá e você faz alguma coisa que é administrativa. Isso, infelizmente, acontece bastante. Então, o nutricionista do local, às vezes, não te ensina como fazer um plano, como atender o paciente de modo adequado. E ele te deixa lá para fazer alguma questão mais burocrática, talvez. Não que seja ruim, né, fazer um post de internet, mas não é algo realmente que a gente espera sempre. Afinal, você quer a experiência com um paciente cara a cara, né? Então, acho que ao longo da graduação e ao longo dos estágios também, muitos alunos não têm essa experiência adequada. Isso gera mais insegurança ainda, o que é compreensível. Imagina você se formar sem saber como atender um paciente, o que falar para esse paciente, como responder às dúvidas. Então, isso é uma insegurança muito grande.
Então, até por isso que é interessante que esses alunos busquem alternativas, quando não é oferecido pela faculdade, para que eles consigam ter conhecimento adicional e tenham mais segurança. Então, é natural. Eu também tinha essa segurança. Quando me formei, pensei, puxa, eu não lembro mais de muita coisa que eu aprendi ao longo de 4 anos. A gente esquece. Não tem como você lembrar de tudo, é natural, de todas as matérias. E aí você fica pensando, puxa, mas o que eu vou fazer para esse paciente chegar na minha frente? Eu sei atender essa condição clínica X, Y, Z? Não sei. Então, a gente tem muito receio de não conseguir fazer nada pelo paciente. E muitas vezes nem de conseguir fazer um plano alimentar, algo, talvez, pensando só em algo macro. Em cálculo de macronutrientes, de proporções. Às vezes a gente nem sabe como mexer no software, que é algo simples. Então, eu recebo muitas dúvidas assim de como que eu faço para mexer nesse software, como que eu começo a conduta, qual é o passo a passo da consulta. Então, isso a gente não tem essa prática. Às vezes as faculdades, não todas, é claro, mas tem um ensino fragmentado em matérias que são separadas entre si, mas não tem uma interligação. Você não tem matérias que são mais práticas, que tenham um ambulatório, um consultório dentro da faculdade, onde o professor ensine, então agora vamos atender esse paciente e você vai me ajudar, você vai ver como eu faço e também vai tentar atender o paciente com a minha supervisão. Então, isso não existe na maioria das faculdades, infelizmente. E é natural que quando você não veja o dia a dia, você fica insegura. Uma coisa é você ver bioquímica de modo isolado, sem a prática. Outra coisa é você ver fisiologia, fisiopatologia, dietética de modo separado, sem você ter o paciente ali, sem você ter um caso clínico real. Então, fica muito distante da realidade. Sim. Então, precisa ter essa união da teoria com a prática clínica, com casos clínicos que muitas vezes não tem. Isso é interessante que você falou, porque é uma insegurança relacionada à falta de experiência. Hoje eu costumo tratar mais as minhas inseguranças buscando qual que é o problema e qual seria, então, a possível solução. A gente já fala um pouco da solução, porque na hora que você falou assim, a gente se forma e a gente esquece de muito do que a gente aprendeu, né, ao longo da graduação, ao longo dos 4 anos, e é verdade. Eu até lembrei, esses dias eu vi um vídeo do Cortella, e ele falava que conhecimento é algo que você nunca esquece, é algo que você sempre leva para você. O que a gente esquece é a informação. E querendo ou não, na faculdade, a gente é bombardeado de informação, né? A gente vai fazer uma prova, a gente decora muita coisa. Não necessariamente a gente entende. Então, a gente pega aquela informação, deixa fresco ali na nossa cabeça para fazer uma prova e, então, conquistar uma nota suficiente para a gente se formar, para a gente passar, então, naquela disciplina. Então, informação a gente esquece. Conhecimento, não. Quando a gente pega aquele conhecimento... Porque eu vejo que eu aprendi muito mais vendo a prática, até quando eu fiz estágio com você, até quando eu comecei a atender, porque não era mais por uma questão de nota, mas era para você ver a evolução de uma pessoa... Exato. Aquela pessoa que tem uma condição clínica mudar. Então, faz mais sentido a gente estudar para aquilo, né? A gente parar e falar assim, bom, nesse exame aqui eu vou avaliar e se der alterado, pode ser isso, pode ser... Então, você pega aquele conhecimento e realmente faz sentido para você. Você entende aquilo. Então, conhecimento é algo que a gente não esquece. É aquela história, né? Faz curso, aplica ali onde você investe em conhecimento, porque é algo que nunca ninguém vai te tirar. Uma pessoa rica é rica de conhecimento. É exatamente isso. Ninguém vai tirar o que você sabe, aquilo que você sabe argumentar. Mas informação... aquele monte de enzima que a gente estudou, decorou para a prova de bioquímica, a gente não usa mais na prática. Então, foi uma informação que a gente teve que decorar. Então, realmente, já não... a informação a gente perde mesmo, né? E é comum a gente ter essa insegurança por falta de experiência na prática. E eu lembro que na graduação, essa foi uma barreira que me pegou também. Mas, voltando lá de quando eu entrei para a nutrição... Uma das minhas principais inseguranças era a questão de acompanhar o que a faculdade poderia me oferecer. E olha só, era algo que eu criava na minha cabeça, porque como eu estudei sempre em escola pública, eu ficava com medo de entrar numa escola particular e o ensino ser muito mais puxado, assim. Sim. Realmente. Sim. Mas eu tinha medo de não acompanhar. Só que eu entrei para a graduação e eu tinha consciência de que eu queria fazer o melhor que eu pudesse, né? A gente já até conversou sobre isso. Eu falava, não, eu vou ser uma nutricionista, mas eu preciso ser a melhor nutricionista que eu puder. Só que eu tinha esse medo de, nossa, mas com a experiência que eu tive no ensino médio, na escola antes, será que eu vou conseguir acompanhar o conteúdo de uma graduação, de uma faculdade, de uma boa faculdade? E eu entrei com esse medo. Nos primeiros semestres, a gente tem as disciplinas de leitura de artigo, que eu lembro que tinha uma disciplina de cálculos até, que era muito coisa básica que
lembrava muito do ensino médio, né? E eu tinha muito medo. E tinha muita coisa que eu nunca tinha visto, que eu não conhecia, né? Mas essa insegurança, esse medo de não conseguir por conta de ser mais difícil, aquilo me motivou até mesmo a pegar mais pesado comigo, assim, de não, eu vou estudar mais, eu preciso, se eu nunca tive, se eu tô com medo de não aprender, eu preciso prestar bastante atenção e estudar mais sobre isso. Certo. Então foi um gatilho que me deu mais forças, o medo me deu, essa insegurança me deu força para eu prestar mais atenção e buscar aprender aquilo. E no primeiro semestre eu vi que realmente eu conseguia, que era possível, né? Que não era todo mundo gênio ali, que imagina, Exato. que o conhecimento não era acessível, né? Foi algo que eu imaginei, mas que não foi bem assim. É possível. Então a gente cria mais forças, né? Então, se a gente for pensar bem, essas inseguranças que a gente cria na graduação ou já formado, ela vem muito daquilo que a gente imagina que vai ser. Quando a gente cria uma expectativa, a gente começa a sofrer por antecipação. É verdade. Né? Porque às vezes a gente chega na prática e fala, tudo bem, né? Deu certo, dá pra fazer. E aí, conforme foi passando ali os anos, né, na graduação, chegou lá no terceiro semestre, no quarto semestre, eu falei, não, eu quero algo a mais. Porque se eu ficar só na graduação, eu não vou me diferenciar. Tantos nutricionistas vão se formar junto comigo, qual que vai ser o meu diferencial? Então, eu queria experiências fora da graduação, e foi nesse momento que eu comecei a buscar por estágios, né? E eu recebi vários nãos, assim, estágio, ou eu ficava muito na dúvida se eu deveria me inscrever lá para tal vaga ou não, porque no começo da graduação, o estágio que a gente vê muito é em UAM, né? Então, eu entrava em sites, assim, amarelinho, né? Cato, não sei se é assim que se fala, mas eu sempre entrava nesses sites e eu falava, não, eu quero um estágio. É difícil, realmente, às vezes, conseguir em outra área, além da UAM. E para terceiro semestre, quarto semestre, o que mais tinha era para UAM, padaria e tal. E eu ficava pensando, eu falava, mas será que eu quero isso? Eu não gostava de UAM. Isso sempre foi muito claro para mim. Então, eu não queria aquilo, né? Talvez por, se eu cheguei a pensar, se essa é a única opção, então eu vou. Pelo menos eu vou ter alguma experiência. E aí, que surgiu a iniciação científica. Só que a primeira iniciação científica, eu já falei em outros episódios também, não deu muito certo. Fiquei super mal. E fui começar ir atrás de outras, né? E eu fui em várias entrevistas, assim, tipo, quase umas 7, mais ou menos. Fui em várias entrevistas de você ir lá, conversar com a pessoa, falar do que você queria, e eu recebi vários nãos. Tipo assim, não, agora não tem vaga. Não, no momento a gente não precisa. Então, eu recebi vários nãos e isso me frustrava. E o tempo ia passando, né? Falava, nossa, daqui a pouco eu vou me formar, e eu não conseguia a experiência que eu tanto queria, né? E isso é muito ruim. Isso causa também uma insegurança, porque a gente começa a se cobrar mais de, nossa, por que eu tô recebendo tanto não? E enfim, aí até que eu consegui uma, que você até me indicou, e foi maravilhoso. Então, olha só, vários nãos que eu recebi, ainda assim, hoje eu agradeço, porque se eu tivesse recebido um sim, por exemplo, num estágio, numa padaria, talvez eu não conseguiria fazer uma iniciação científica, e hoje eu não teria as experiências que eu tenho hoje, com pesquisa, com estudo, algo que eu gosto, né? Então, hoje eu agradeço os nãos que eu recebi, mas no momento me causava uma insegurança. Claro, fica a gente chateada. sempre se culpa, por que eu recebo tanto não, né? E é muito interessante olhar para trás e pensar assim, porque a gente vai lidar com não. Sempre. A gente vai, muitas vezes, já formado, vai buscar para atender em alguma clínica que você sempre sonhou em atender, ou você vai procurar por um mestrado, ou você vai, sei lá, fazer uma prova de residência e não vai passar. A gente vai lidar com não, né? Mas a gente tem que realmente pensar na solução. De repente, a gente não passa numa prova do mestrado, numa prova de residência. É óbvio que aquilo frustra. A gente passa muito tempo estudando e a gente não passa, a gente fica triste. Não natural. Tem como. A gente é ser humano. Exato. Então, a gente precisa pensar na solução, né? Então, o que eu posso fazer para melhorar? Bom, se esse é o seu grande sonho, você quer passar numa prova de residência, você quer atender numa clínica, ver quais são os caminhos futuros, não desistir. A gente não precisa desistir, a gente muda a rota. Então, de repente, eu preciso estudar mais para passar naquela prova. Ou será que eu posso testar em um outro lugar? Aplicar, às vezes, é um momento difícil, né? Que a gente tem que lidar. Então, o não, ele também participa da nossa vida. Natural. A gente não pode ser garotinha mimada, que não pode receber não. Né? E muitas vezes em casa a gente não recebe tantos nãos, né? Então, acho que a vida profissional traz isso pra gente.
E uma outra coisa que você falou que chamou a atenção, Rafa, essa questão que você disse no começo da graduação, de você se cobrar, de pensar, puxa, eu preciso evoluir, eu tenho que acompanhar a turma e tal. Isso é muito real e eu acho que tem uma certa culpa também de alguns docentes. Porque tem muito professor, de qualquer universidade pública ou particular, independente disso, que gera uma pressão que muitas vezes é desnecessária. A gente sabe que eles estão ali para ensinar, eu também sou professora, você sabe disso, né? O quanto é importante orientar o aluno, mas muitas vezes tem professor assim, não tem? A minha matéria é a mais difícil, você não vai passar. Eu vou ferrar com a tua vida. Você nunca vai entender isso? Você não é capaz? Então, acho que muitos discursos assim... Eu fui aluna, ainda sou, né? Acho que ser aluna é sempre algo importante. Eu adoro assistir aulas. Então, acho que isso ao longo tanto da escola, quanto especialmente da graduação, é algo que gera muita angústia em muito aluno e muita aluna. Então, acho que assim, não só de professores, mas de vários profissionais nutricionistas também, quando geram esse discurso mais agressivo, de crítica, é algo que pode, muitas vezes, em algumas pessoas, gerar um gatilho que bloqueia. É claro que algumas pessoas como você levou isso para algo positivo e você conseguiu deslanchar com essa questão. Então, a sua insegurança acabou te obrigando a seguir mais em frente. Mas eu tenho certeza que muitas pessoas, quando encontram alguma barreira assim, muito agressiva, elas recuam. E às vezes elas não conseguem voltar e ter às vezes desistem em faculdade. Tem muito, a taxa de desistência no primeiro semestre é gigantesca. E um dos motivos realmente é esse, de não achar que não dá conta. Às vezes, claro, a pessoa não gosta da nutrição, da matéria, enfim, da faculdade, pode ser uma possibilidade, questão financeira, entre outros. Mas muitas vezes é esse ponto. Né? Ela foi muito reprovada, ela foi muito angustiada, então ela gera esse certo componente. Ninguém sabe a história dessa pessoa, né? Exato. Às vezes é uma pessoa que ela já passou por vários gatilhos no passado, ela já recebeu vários nãos por questão familiar, né? Enfim, por diversos motivos. E aí, às vezes, um não que para uma pessoa às vezes é simples, mas para outra causa um machucado tão grande que aquilo realmente faz ela não conseguir continuar. Então, a gente não sabe da história do outro, né? Até estava conversando com a minha amiga antes daqui do podcast e a gente estava falando disso, o quanto que às vezes uma coisinha acontece e às vezes vai criando um machucado na gente, a gente começa a ficar triste. E às vezes você conta pra outra pessoa que você tá sentindo isso, ela fala, não, mas tá tudo bem, você não precisa se sentir assim. Porque pra outra pessoa é algo leve, mas às vezes pra você, por conta de algo que você já passou, aquilo cria um machucado muito grande. E foi até na questão que a gente tava conversando, da questão do errar. Eu lembro que no começo, né, da graduação... No começo quando eu me formei, né, no começo da carreira mesmo, eu tinha muito medo de errar. Porque quando eu comecei a atender e a gente começou lá ali movimentar as redes sociais, então a gente começou a se expor, a aparecer, o que não era algo muito comum na nutrição, o que a gente... Não faz tanto tempo, né? Faz 3 anos que eu me formei. Mas o que a gente mais via eram pessoas assim mais blogueiras na internet e pessoas que meio que falavam mentiras pra Ibope. Era o que a gente mais observava ali. Então, o que a gente via muito era mentira na rede social. Mas, dos últimos anos pra cá, o nutricionista começou realmente a dominar o seu espaço e falar com propriedade sobre a sua área. Antes, não nutricionistas falavam de alimentação. E hoje a gente vê o nutricionista falando da área que ele tanto estuda, é muito bom. A gente tem que agradecer por isso. Mas, quando eu me formei, e eu tinha várias inseguranças ali da questão de... Eu me formei com 21 anos. Certo. Então, na minha cabeça, algo que eu criava, né? Mas eu falava assim, nossa, ninguém vai confiar numa menina. Nessa carinha de criança, o paciente vai chegar e falar assim, não vou confiar nessa menina. E não era só você, né, Rafa? Muita gente também te agrediu. Colocando isso pra você. Ai, exato. Rafa, você é recém-formada, você não pode falar nada. Sim, né? Você não sabe nada, Rafa. Então, infelizmente, as pessoas falam isso. Exato. E isso é muito duro. E foi exatamente isso que aconteceu, porque eu tinha essas feridas de, eu sou recém-formada, eu não sei muito, nossa, não sei nada, que muita gente acredita nisso, é normal, eu acreditei nisso também. Então, nossa, eu não sei nada, nossa, eu sou muito nova, as pessoas não vão confiar em mim, nossa, eu tenho muita vergonha, eu era muito tímida, muito tímida, assim. Eu era uma pessoa estranha, porque quando eu fazia amizade, aí pronto, assim, virou meu amigo e fala até demais. Mas antes de eu conhecer a pessoa, eu era super fechada. Tipo assim, não era muito de fazer grandes amizades, mas depois que eu virava amigo, aí pronto, né? Não, eu lembro o primeiro dia que eu dei aula pra você tava assim, ó. Bem quietinha. Eu falando com a Rafa, tava assim, ó.
Hoje ela escuta até demais, tadinha. Nem vou te contar, deixa quieto. Mas eu era extremamente tímida, Verdade. né? E a timidez, ela vem de uma insegurança também. Hoje eu entendo isso. Mas depois a gente fala mais sobre isso. Mas enfim, então eu tinha várias barreiras. E aí, pra juntar, eu entrei pra internet. Que eu falei assim, bom... Eu preciso de clientes, né? Tô com medo, mas vamos com medo mesmo. Eu vou usar a internet para eu divulgar o meu trabalho. E eu comecei a fazer posts, comecei a aparecer no Instagram. A gente aparecia muito juntas, porque desde a graduação a gente era já bem próxima. Então a gente começou a fazer bastante conteúdo junto, live e tudo. E por mais que já tinha algumas barreiras, algumas feridas, eu fazia, mas ainda assim fazia com insegurança, com vergonha, com medo de errar. E ainda assim vieram críticas, né? Então, pessoas que conheciam a gente começaram a falar, né? Nossa, lá, blogueirinha. Se formou pra ficar aí, pra virar blogueirinha. Nossa, acabou de se formar, quer falar nas redes sociais. Exato. Então, a gente ouviu muito disso. Sim, muito. Pessoas que se diziam até amigos começaram a falar... calúnias, assim, mal. Então, quando juntou tudo isso, eu estava uma pessoa totalmente insegura, totalmente vulnerável ali, porque eu estava vivendo um momento difícil, com medo de errar, e ainda assim pessoas começaram a criticar. Então, foi um momento que eu me senti muito mal. Eu lembro que eu chorava demais, assim, eu falava, caramba, mas eu não tô fazendo mal pra ninguém. Será que eu tô agredindo alguém fazendo isso, né? E por um momento eu comecei a acreditar que realmente eu era ruim. E duvidar, né, da sua capacidade. Duvidar de, nossa, será que mesmo eu sou uma bosta? Será que eles têm razão, será que eu sou um né? cocôzinho aqui no chão? E a gente começa, quando a gente tá vulnerável, assim, a gente começa realmente a acreditar. Então, foi um momento muito difícil. Eu lembro que até para aparecer nas redes sociais, eu aparecia, assim, com muito medo, com muita vergonha. Eu falava super rápido, assim, para sair correndo, para as pessoas não me olharem muito, porque na minha cabeça, quando eu falasse, alguém ia me assistir, era para me julgar. Eu não tinha consciência de que a pessoa poderia aprender com o que eu estava falando, mas eu tinha consciência de que, nossa, vão me julgar. Porque como já chegavam julgamentos, eu só imaginava isso, né? Então, é ruim a gente se sentir assim, e por isso que muitas pessoas travam. E desistem muitas vezes, infelizmente. E não só, não digo só na rede social, mas a rede social, então, era uma ferramenta, e é uma ferramenta para eu divulgar o meu negócio. Se eu paro ali, eu mudo todos os ramos, né? Eu fico com medo de atender, de receber alguém, um paciente que não vai gostar. Eu fico com medo de fazer uma parceria com alguém para divulgar o meu negócio. Se alguém pergunta o que eu faço, eu fico com medo de falar, porque vão me julgar. Então, várias coisinhas, né, criavam um machucado muito grande. E a pessoa que julga, ela não imagina o potencial que ela tem de fazer mal para aquela pessoa. Verdade. Então, pessoas assim que apareciam falando, nossa, mas você não vai dar certo. Nossa, tão bobinha, né? Aquilo parece tão simples para aquela pessoa que fala, mas dependendo do que a pessoa que está recebendo está sentindo e está passando, aquilo é um machucado enorme. Aquela pessoa fica ansiosa, fica triste. Enfim, pode acabar ali com ela naquele momento. Então, hoje a gente enxerga que realmente as pessoas julgam sim, mas que não é um problema nosso. Depois de um tempo que a gente entendeu isso, e que isso me fortaleceu, pensar assim, de que as pessoas julgam porque aquilo incomoda ela, né? Porque muitas pessoas não querem ver o sucesso do outro. Quando a pessoa julga, é muito melhor ela julgar um que está crescendo para fazer com que ele pare, do que fazer melhor. A pessoa queria estar no mesmo lugar, mas ela não consegue. Exatamente. Então, vai julgar para fazer aquele parar. Então, quando eu entendi isso, realmente eu tirei o peso das minhas costas e falei... Eu estou me destacando e as pessoas vão cada vez mais julgar. Vão cada vez mais fazer com que eu pare. Então, eu preciso continuar. Porque não é um problema meu. É óbvio que eu tinha muito a melhorar. Que a gente tem a melhorar. Sempre. Todos os dias a gente vê algo a melhorar. Mas tem pessoas que vão julgar. Não pelo quem você é. Mas pelo que ela é. Pelo aquilo que ela transborda dela. Exatamente. E aí, sim, eu comecei a ficar mais forte. A conseguir me expressar melhor. A acreditar realmente o que eu precisava falar. E até em questão da timidez, o que eu entendi, e eu fui estudar muito sobre isso, porque eu gosto muito de aprender coisas à parte, assim. Que nem agora eu tô na época das finanças, eu tô adorando aprender sobre dinheiro. Tá certo, ixi lá, dinheiro. Muito ouro. E naquele momento, como eu tinha a timidez, eu comecei a observar, né? Eu não fazia terapia naquele momento. Mas eu comecei a ver, bom, mas por que as pessoas sentem timidez? Por que eu sou tão insegura assim?
E aí eu fui assistir, né, vídeos, ler livros, tudo. E, na verdade, eu entendi que a timidez vinha realmente da insegurança, mas quando a gente se coloca como centro das atenções. Então, eu até um ponto, era uma pessoa que eu me preocupava muito com a opinião dos outros. Na terapia, a gente até trabalhou sobre isso. Por que eu me preocupava tanto com a opinião dos outros? E, enfim, vem desde a infância, de como que você é tratado, de como que seus pais acompanham ali seu crescimento. Isso tem muita relação, né? Eu me preocupava muito com a opinião do outro. Então, o que o outro achava sobre mim importava. Então, eu não queria errar. Porque se eu errasse, viria um julgamento. E aquele julgamento ia me deixar mal. Sim. Então, a síndrome da boa menina só tinha que acertar. Tinha que ser bem vista. Tinha que fazer algo certo que orgulhava as pessoas ao redor, né? E aí a gente se coloca nessa timidez, a gente se coloca como centro das atenções. É a gente fazer uma apresentação na faculdade, imaginar que tá todo mundo olhando para você. Que tá todo mundo te julgando, tá todo mundo analisando como que você é. E isso é desesperador. Você imaginar que tem 30 pessoas numa sala de aula olhando para você. Então, e muita gente não consegue mesmo. Tem uma consegue. angústia enorme. Eu também tinha muito em relação a isso. Exato. Então, nada mais é essa timidez do que você se colocar como centro das atenções. Quando, na verdade, não é. Quando a gente faz uma apresentação numa sala de aula, por exemplo, para a sua turma ali de colegas, você não está ali apresentando sobre você. Você está apresentando sobre um tópico que provavelmente o professor pediu para cada grupo, para cada pessoa apresentar um. Então, o objetivo ali é trazer a atenção para um conhecimento que você preparou. Não é sobre você, é sobre o conteúdo. Então, quando a pessoa que ela é tímida mesmo, e ela tem essa insegurança, ela precisa trabalhar isso. Tira o eu como centro das atenções e coloca para o que realmente importa. Exato. E conforme eu fui aprendendo disso, estudando mais disso, eu fui realmente trazendo para aquilo que me causava tanta insegurança, tanta timidez. Então, morria de medo de aparecer na rede social, de fazer um stories, de fazer um vídeo. Porque na minha cabeça vinham já pessoas que poderiam me julgar ou que já tinham me julgado. Então, eu falava, nossa, vai me julgar. Nossa, não, errei isso daqui, deixa eu gravar tudo de novo. E volta, e grava de novo. E aí eu falei assim, não é sobre o eu. Não é, a pessoa não tá ali vendo se meu rosto tá bonito, tá feio, se meu cabelo tá arrumado, se meu nariz tá mexendo. Uma vez me falaram isso. Você não viu que quando você grava, seu nariz mexe? Você é horrorosa. Eu falei, nossa... Até isso falaram. Que bom, é só você parar de assistir. Não, é difícil, porque ele vai continuar mexendo. Cada uma que a gente escuta. E aí, eu comecei a falar, não, as pessoas não estão aqui pra ver a Rafaela bonitinha, se ela tá arrumadinha. Não. Se elas estão aqui, é pra aprender o que eu tenho a falar. Se eu estudei algo, se eu me preparei para algo, se eu tenho alguma experiência para passar, o foco é no conhecimento passado. Quando a gente senta hoje e faz um vídeo, a gente sabe a mensagem que a gente quer passar para quem tá assistindo. Não é sobre eu. Né? Não posso, eu tenho que tirar o eu do centro das atenções. É verdade. E quando eu comecei realmente a pensar dessa forma, ficou mais leve, né? Hoje a gente faz vídeo assim, não precisa ficar regravando várias vezes, porque antes tinham 20 erros. Voltava, gravava de novo. Agora, vai que vai. Deu um rinho ali, vambora, continua lá, não tem problema, vamos assim mesmo, vai normal. errado mesmo, não tem problema, então acho que é natural. Exato. E eu acho que outra coisa também, Rafa, tem essa questão do eu, mas muitas vezes pensar na gente também acho que é um ponto importante. Porque às vezes a gente fica assim, não, eu não vou gravar isso, porque de repente a minha chefe vai achar ruim. A minha mãe, acho que vai ficar incomodada. O meu pai, isso. Né? O meu irmão, meu marido, enfim, N questões. Não, aquela nutricionista que eu trabalhei um dia, se eu gravar sobre isso, é uma questão contrária do que ela pensa. Então, eu não vou gravar também. Então, acho que a questão é você pensar no que te faz bem, qual que é a sua linha de conduta, a sua linha de pesquisa, e não se importar com o que os outros vão achar de ruim ou de bom. O nosso, acho que o foco principal é passar conhecimento de qualidade. Isso é mais importante do que pensar nessas questões de tentar agradar todo mundo também. E é legal você falar isso, porque quando a gente pensa assim, quais são os valores que a gente tem, os ideais que a gente tem, principalmente com a nossa empresa. Então, hoje eu vejo realmente rede social e Instagram como uma ferramenta de empresa. Não é para ficar falando da minha vida, mas é uma estratégia para o meu negócio. Então, quando a gente tem a visão, a missão da nossa empresa, a gente sabe o que a gente tem que falar, o que a gente não tem que falar. Porque a gente fala aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente traz como ideal. Sim. E você falou desse ponto de família, foi muito interessante, porque quando eu comecei... Eu lembro que, assim, o meu irmão, eu moro com meus pais, meu irmão, e eles riam até, né? Eu lembro que era desesperador, porque eu fazia vídeos e eu não queria assistir, eu odiava ouvir minha voz.
Assim, eu não queria que ninguém visse meu vídeo perto de mim. Olha que idiota, né? Mas eu sentia isso. Eu falava assim, não, ninguém pode ver, né? Tanto que eu criei um perfil novo pra que meus amigos e família não vissem. Olha isso. Eu falei assim, eu vou criar um novo porque aí ninguém vai ver. Vão vir só potenciais clientes que ainda não me conhecem. Vão me conhecer assim. Mas eu não queria que meus amigos vissem. Olha, tá vendo só? E aí, quando eu comecei, eu lembro que uma vez eu cheguei em casa e meus pais estavam vendo meu vídeo na TV. Puxa, um vídeo do YouTube na TV. E eu falei, tira isso, morrendo de vergonha. Olha isso. E eles rindo, assim, não rindo de me caluniar, eles sempre me apoiavam. Mas até então, era algo assim de, por que você tá fazendo isso, né? Não que eles falavam, mas meio que eu entendi assim, né? Até porque a pessoa não entende, né? Imagina, nossos pais são mais velhos, não entendem por que você tá se expondo na internet. Sim. Você tá querendo se aparecer só? Minha mãe falava, mas por que você tá postando tudo isso? Pra quê? Não tem necessidade. Você tá falando da sua vida. Exato. Vai ser nutricionista, vai atender no consultório, passa no concurso público. Concurso. Minha mãe o sonho dela é que eu seria concurseira. Minha filha faz um concurso que aí você vai estar garantida pro resto da sua vida. Tá vendo só? E aí digo por mim, assim, pro outro lado as pessoas, nossa, Aline, mas você fez mestrado, doutorado, você é professora universitária. Pra que você vai ser blogueira, menina? Como assim? Você tem que fazer pesquisa, artigo científico, dá aula, fica na tua aula. Não vai inventar de ser blogueirinha, não. Então, veio essa crítica também. Por um lado, de você ser, talvez, recém-formada, veio essa crítica. E, por um lado, para mim, também veio outra crítica. De que, poxa, você sabe, você não precisa se expor desse jeito. Sempre vai ter alguém julgando. Sempre vai ter, gente. Você fazendo certo ou errado, não vão falar. Então, faça, né? Fazendo ou não fazendo, não vão falar. Então, faça. Faça bem feito e é isso que importa. Exato. E eu vejo, assim, muitas pessoas falam até em relação ao marido, né? O marido não entende por que a pessoa tem que ficar ali na internet, Nossa, gerar isso é muito conteúdo, comum, né? Muito comum. E eu não tenho marido, né, ainda. O pai dos 3 filhos, eu estou em busca, vamos lá, abrindo o processo seletivo, não, calma, gente. Pera lá. Tem muitas mulheres aqui. Mas elas têm namorado, elas têm amigos, elas têm irmãos, elas têm tios. Você sabe que em um podcast você falou que eu queria ter 3 filhos, e aí no outro dia foram na minha caixinha e falaram, você já achou o pai dos seus 3 filhos? Não achou, então por isso que vamos abrir o processo seletivo. Olha, vou te contar. Mas enfim, então eu trazendo isso mais pela questão da minha família, quando eles se questionavam muito, por que você está fazendo isso, né? Eles começaram realmente a confiar mais em mim, entender, quando eu comecei a ter resultados, principalmente financeiros, Exato. né? Então, quando eu comecei eles começaram a enxergar de, nossa, eu estava faturando com aquilo... eles começaram a acreditar. E muito mais que um concurso. Muito mais, né? Então, nossa, não é que você deu certo mesmo? Exatamente. Na minha casa também. O pessoal meio assim, tipo, a Aline tá gravando vídeo? Tá bom, vai. Deixa ela. Deixa, tadinha, deixa ela lá. Nossa, não tem o que fazer. Fica na internet. Mas tudo bem, deixa a Aline ali, coitada. E aí, na hora que começaram, mas nossa, não é que esse negócio dá certo mesmo? Não é? E olha só que interessante. Eu adoro falar isso, porque, né? Quem ri por último ri melhor. Mas olha só, hoje eu tenho uns nomes certinhos de quem julgou a gente, de quem falou da gente, Olha, a bicha de quem criticou. vingativa. E hoje, olha só, 3 anos depois que a gente continuou, as mesmas pessoas que julgaram estão fazendo mesmo. Você observou? Eu adoro como que o mundo dá volta. Mas é bom a gente pensar assim, porque olha só, se naquele momento que a gente estava tão vulnerável, se a gente tivesse parado pelo que o outro estava achando, a gente não chegaria aqui até onde a gente está. E quando a gente realmente pôs o foco de, boa, o que a gente está falando aqui, se estiver ajudando uma pessoa... Exatamente. Eu comecei a focar mais no número de obrigado que eu recebia, ao invés do número de crítica. Se eu fazia um vídeo e uma pessoa falava, Rafa, obrigada, era isso que eu precisava, eu precisava ouvir isso. Exato. Eu falava, já tá feita aqui. Se eu conseguir ajudar uma pessoa, esse é o meu mais importa, né, Rafa? A gente conseguir ajudar de modo em ampla escala, tantas pessoas. E se a gente tivesse parado ali, se eu tivesse parado ali naquele momento que estava tão difícil para mim, a gente não estaria aqui hoje, trazendo mais conteúdo, ajudando muitas pessoas. Graças a Deus, hoje a gente recebe muitas mensagens de pessoas falando, nossa, obrigada por você trazer isso, né? Então, é muito bom a gente sentir que faz a diferença. Ainda bem que a gente continuou e que a gente pode mostrar para outras pessoas que vai ser difícil, sim. Sempre. Não vai ser um trajeto fácil, que não seja, porque a gente precisa de momentos difíceis para que a gente se torne mais forte. Se eu não tivesse tido vários tapas na cara ali de pessoas
julgando, hoje eu não seria exatamente como eu sou. Eu sou mais forte hoje, eu confio mais em mim. Eu sei que eu posso melhorar. Sim. Então, antes eu não acreditava tanto assim. Hoje, as inseguranças que eu tinha lá no começo, elas não existem mais. Porque eu foquei também na solução. Então, eu comecei a pensar, bom, a minha insegurança é porque eu sou muito nova. Beleza, eu não vou esperar ter 30 anos para começar a atender. Então, eu vou atender aqui com 21 mesmo. Não vou esperar ter 10 anos de experiência para ser uma boa profissional. Eu posso começar a plantar desde já. Exatamente. Então, foca na solução. Pega o problema, encare a sua insegurança como um problema e vai para a solução. Né? Então, medo, não sei nada. Não vou conseguir responder a dúvida do paciente. A solução é parar e estudar um pouquinho por dia. Exato. É fazer o que você pode hoje. Hoje você tem 1 hora do seu dia para estudar. Você está indo atrás de conhecimento? Exato. Tem algum curso que alguém passa essa informação mais fácil para você? Ou tem um livro que você gosta, você lê aquele livro? Não adianta também a gente ter o problema, comprar um monte de livro, mas não acessar aquele conteúdo. Exato. Não ir atrás, não investir no seu conhecimento, não ir em um congresso, não fazer um curso online. Hoje a informação chega muito rápido pra gente. Muito fácil. Sim, então pensa o quanto você pode investir. Não tenho dinheiro, beleza, está começando a atender, está começando a trabalhar, guarda um pouquinho por dia, guarda R$10 por dia, em 1 ano você consegue comprar um curso online que vai durar 1 ano, 2 anos de acesso. Então, quanto que você está buscando a solução para você acabar com essa insegurança? Exatamente. Ninguém vai vir e tirá-la de você, né? Então, você realmente tem que conseguir se ajudar. Então, quando a gente pensa na solução, a gente começa a acreditar mais na gente, a gente começa a evoluir, né? E é interessante, Rafa, porque assim, a gente precisa se ajudar, mas eu acho importante seriar as pessoas do bem para que possam te auxiliar também. Mentores que te coloquem para cima. Tem muita gente bacana. Eu acho que nas redes sociais, especialmente, você consegue encontrar muita gente que ajuda gratuitamente ou com cursos também. Eu acho que é um ponto muito importante, porque muitas vezes você vai encontrar muita gente, especialmente presencialmente, pessoas do seu convívio que podem criticar, eu acho que é algo natural, mas quando você encontra alguém que te dá o caminho das pedras, que te mostra a possibilidade e como você fazer, é algo muito importante. Então, tenha um mentor, ou enfim, alguns mentores que você goste, que você se identifique, que você goste da fala. Tem uma Aline na sua vida. Tem uma Aline na sua vida. Não a minha Aline. É que eu sou só da Rafa, gente, não vai dar. Mas tem uma Rafaela também. Mas isso realmente faz muita diferença. Porque eu lembro que eu te conheci mais no 4º semestre, você me deu aula no 5º semestre. E conforme a gente foi se unindo, eu lembro que o nosso primeiro contato, pra quem sempre pergunta, né, como que a gente se conheceu? A Aline no 4º semestre, ela foi mais monitora na cozinha, né, na aula de TI. TA. É isso aí. Tecnologia dos alimentos. Isso. Não me lembro mais da disciplina. Essa foi só uma informação, não foi o conhecimento. Exato. Você não vai usar nada daquilo, né, pra hoje. Só pra fazer gelé em casa, talvez. Já pensei em fazer queijo, mas ainda não queijo é demais. Não precisa. Geleia com chia, talvez também. Eu já fiz, vou fazer mais. Mas enfim, né, eu conheci a Aline e aí no 5º semestre ela foi minha professora. E muitas vezes a gente se aproxima do professor, claro. Que a gente passa um semestre ali com ele, juntos, né? E eu adorava realmente os professores. Lógico, você era minha preferida, deixando claro. Era bom, né? Mas eu sempre fui uma aluna mais dedicada, então os professores gostam de alunos dedicados. E aí, enfim, nesse momento a gente já começou a se aproximar. Você, como minha professora, eu era super tímida. Verdade. E eu falava de você para todos os alunos, né? Eu para os meus amigos, eu falava, nossa, a Aline é tão inteligente. Quando eu crescer, eu quero ser igual ela. Meu Deus, ela é um gênio, ela é tão novinha, ela sabe tudo. E aí as pessoas começavam a falar, Rafa, a Aline é sua mãe, você só fala dela. Verdade. E aí isso começou a chegar pra você, né? Foi mesmo. E aí a gente ficou mais próximo. Eu comecei a fazer monitoria da disciplina que você deu, então a gente ficou mais próximo. Aí você aceitou ser orientadora do meu TCC. Verdade. Então a gente se aproximou bastante até que você me convidou para ser sua estagiária. E o que eu senti que fez muita diferença pra mim é que eu sentia que você sempre acreditou em mim. Então, desde ali da graduação, por todas as oportunidades que você me dava e sempre me ajudava, pra mim era um sinal de que, nossa, ela confia em mim, ela acredita em mim. E naquele momento ali do final da graduação, eu não acreditava tanto em mim. Os meus amigos acreditavam em mim, da faculdade. Os meus amigos falavam, Rafa, você tem que ser professora. Nossa, Rafa, você vai ser muito boa. Eu falava, nossa, lógico que não, imagina. Não acredita, que pena. Eu não acreditava em mim. E os meus amigos acreditavam.
legal, né? Hoje eu tenho várias amigas, assim, que tive durante a graduação, que são grandes irmãs e que sempre acreditaram em mim, que elas vêm e mandam mensagem, Rafa, eu sempre soube que você ia crescer, eu sempre acreditei em você. Bom. Sim, e são pessoas que realmente me apoiaram muito, né? Óbvio que existem pessoas que não apoiam, mas quando a gente encontra pessoas que querem ver você crescer, que vão te apoiar, que vão lá super felizes e falar, nossa, ainda bem que eu te falei aquilo, sabe? Porque eu fico orgulhosa de você. Então é muito legal de sentir isso. E você também me dá essas oportunidades. Pra mim era um máximo ter a mão e o apoio de uma professora que eu admirava, né? E até quando eu me formei, você sempre continuou me dando oportunidade, né? A gente criou um curso junto, eu falava, nossa, que legal, né? Que eu tenho uma pessoa que acredita em mim e que eu posso contar, que eu confio. Então, isso, querendo ou não, mesmo no meio da dificuldade ali, da insegurança, eu sentia que eu tinha alguém pra me dar a mão, alguém que não tava ali me julgando. E que por mais que eu errasse, essa pessoa ia mostrar um caminho que eu pudesse acertar. Então, isso realmente faz a diferença, ajuda. Dá força, né? Aquela luz no fim do túnel, que parece que você não vai conseguir, mas que vem alguém e fala, não, você vai conseguir. Mas você tem um diferencial, que você não acreditava em você naquela época. Exato. Sempre teve essa luz dentro de você, mas você não acreditava. Ainda bem que eu consegui enxergar isso. Eu lembro quando eu te convidei, eu falei, Rafa, vamos fazer um curso de bioquímica? Você, ai, mas eu dar aula? Eu falei, você consegue, você é inteligente, você é dedicada. Você sempre foi melhor aluno do que eu sempre fui. Então eu falei, por que não? Então realmente foi, acho que uma parceria que sempre deu muito certo, porque a gente se ajuda. A gente sempre coloca uma tentando ajudar a outra, tentando evoluir. Você aprendeu muita coisa nesses últimos anos. Você deslanchou absurdamente. Hoje você me ajuda muito mais do que eu te ajudo. Mentira. Mas é legal isso da gente observar o que nos cerca. Porque eu lembro também, quando eu entrei pra Liga na faculdade, era uma época que eu não queria esportiva. Hoje, olha, engraçado, olha né? Que coisa, como hoje muda, eu faço né? mestrado em esportiva, eu adoro estudar. Mas ali, quando que criou a Liga? Acho que eu tava grávida já, se não me engano. Eu acho que foi nasceu, né? Então foi 2017, eu acho. Então, eu tava no 5º semestre. Eu acho que sim. Que aí um amigo nosso criou a Liga de Esportiva e a gente era, assim, muito próximo e ele acreditava muito em mim, né? E ele falava, Rafa, mas você tem que entrar comigo na Liga, você tem que entrar. Eu falava, imagina, Deus me livre, eu ficava falando de nutrição esportiva, só ficar falando de musculação, whey, creatina, coisa chata. Fora. E ele ficou quase um ano me convencendo. E ele convidava, ele, Rafa, você tem que entrar, você vai conhecer pessoas, vai ser legal. Não é só sobre esportiva, mas é sobre experiência, sobre networking, né? E eu, não vou entrar. Até que uma vez eu falei assim, caramba, eu vou aceitar entrar nisso daí, vai. E foi ótimo. E foi aí que você começou a tentar também aquelas questões das artes que você fazia. Exato. Não, eu vejo quanto que as experiências passadas me fizeram a pessoa que eu sou hoje. O que eu atuo, muito da graduação, plantaram sementinhas em mim. Porque aí eu entrei pra Liga, né? E eu entrei, aí logo me colocaram lá num grupo do WhatsApp. E aí eu falava, meu Deus, eu não quero estar aqui. Nutrição esportiva. E aí me receberam super bem. Aí eu falei assim, nossa, grupo de pessoas, gosto, né? Vou fazer amigos. E aí eu já comecei a gostar. E aí começaram, tava um evento marcado e começaram a mandar as artes de divulgação. E aí eu bem intrometida falava assim, nossa, mas não tá legal isso. Aí deixa eu fazer aqui chata, uma coisa. Pra arte, a bichinha eu acho que as crítica. pessoas começaram a me odiar depois disso. Porque eu falava, nossa, a menina acabou de chegar, já quer adaptar. Mas assim, a arte que ela faz é impecável. E aí eu falei assim, não, mas eu posso fazer uma alteração? E aí eles falaram, pode. Aí eu mandei a arte, né? A modéstia parte foi bem mais bonita do que tinha lá. Humilhou todo mundo. E aí, em pouco tempo, acho que em um mês, me colocaram como diretora de marketing da Liga. E aí me odiaram mais ainda, né? Que a pessoa chegou, já colocaram pra mandar lá no grupo de marketing. E aí eu comecei eu não sabia muito. Eu gostei muito de desenhar, de pintar, né? Quando eu tava na escola, eu fazia muito disso. Sempre gostei muito dessa parte de criar, de projetos, assim. Mas no computador, nunca tinha feito, assim. Fazia slide para apresentar na faculdade. E eu adorava criar slides diferentes. Mas até, assim, divulgação, a mexer no Adobe, no Illustrator, no Photoshop, não era algo que eu tinha muita prática. O meu irmão tinha, ele já tinha feito um curso. Falei, Guilherme, senta aqui e me ensina. Que agora eu vou fazer umas artes para uns eventos aí, de nutrição esportiva. Mas me ensina aí. E ele me ensinou e eu
peguei super rápido e comecei a fazer as artes dos eventos. Inclusive, até hoje, a conferência de nutrição esportiva foi o padrão que eu criei. Ninguém mudou. Ninguém mudou, porque tava impecável, né? Tava perfeito. Eles mudam, assim, mudaram o logo da liga, mas nossa, os tá hexágonos lá, perfeito. vermelho, cinza, ainda é da minha marca. Eu fico super orgulhosa quando eu olho. E aí, enfim, olha só o quanto que naquele momento eu comecei a aprender a fazer post, eu comecei a gerenciar as redes sociais, divulgar os eventos. Já começou ali, ó. Já começou. Então, hoje eu faço isso também. Exato. Mas, principalmente, já nesse momento, eu falei assim, bom, não é só sobre nutrição esportiva. Eu comecei a gostar de estudar de nutrição esportiva. A gente teve experiência até com atender atletas, né? Em grupos, assim, com a orientação da Aline. Então, a gente já tive essa experiência e eu já achei o máximo também. Mas, principalmente, a bagagem que a Liga me trouxe foi muito de saber trabalhar em equipe. Era uma coisa que eu não sabia muito. Então, eu lembro que qualquer decisão que tinha que ser tomada, todo mundo sentava junto e todo mundo dava a sua opinião até chegar num consenso em que agradava a todos. Porque a Liga não tem dono, né? Exato. E é óbvio que a gente tinha que respeitar as regras da faculdade, como qualquer lugar, mas eu aprendi ali a lidar com equipe. Eu aprendi a importância de ouvir a opinião dos outros pra gente chegar num resultado melhor. Isso é importante. Às vezes não tem também. Na escola, muito menos. A graduação também, às vezes, não. Então, foi muito legal essa experiência de saber ouvir o próximo, de dividir em setores. Cada um é bom em uma coisa. Então, foca no que você é bom, porque assim vai ser melhor. Então, formação de equipe. Hoje a gente tem nossa equipe, mas eu trago muita bagagem do que eu aprendi na Liga. Sim. Então, formar amigos, conhecer pessoas, isso valeu muito a pena. Muito a pena. E eu me arrependi de ter dito não por tanto tempo pra entrar na Liga. E te digo que também, pensando em segurança, a Liga também foi muito bombardeada. Sim, demais. Demais. Até hoje é um pouquinho. Demais. De em relação a críticas. Então, esses alunos aí fazendo evento. Pra que fazer evento, gente? Ficar se mostrando. Adora se mostrar. Exato. Eita, mas também é orientadora, né? A orientadora é uma blogueira. Então, aí não dá, né, gente? Então, isso existe, é natural. E mesmo assim, a Liga foi crescendo e hoje é a Liga mais forte que a gente tem. Sim, exato. Na nutrição. E faz muita diferença, não só na questão de experiência com o conteúdo. Você vai ser um fera em nutrição esportiva. Sim. Você vai ter muita experiência com o tema, mas muito além disso. Exato. É a experiência de você se desenvolver melhor, de você saber se comunicar, de você saber argumentar, que a sua opinião importa sim, né? Que você e de pode ter experiência, né? Porque a gente tem vários grupos para avaliação de atletas, bailarinas, o pessoal do esgrima, a gente tem parceria com a USP, então tem várias pessoas que são profissionais, são atletas, que a gente consegue avaliar. Então pensar é uma oportunidade. Inovar. Então a gente sempre queria se diferenciar. Então cada um pesquisava um material diferente para aplicar lá com o balé, pensava num evento que seria diferente, entrar em contato com empresas, fechar parceria, mostrar por que o evento era tão importante para aquela empresa vender mais. É verdade. Então eu aprendi muito, assim, eu me desenvolvi muito por estar em equipe, por fazer aquilo que realmente só a Liga poderia me proporcionar. De não ter preconceito, vou falar com a marca tal, mas marca tal de suplemento, por que não? Exato. Né? Então, ir atrás, conhecer mais. Convidar um palestrante que o público gosta, que o público quer ouvir. Exatamente. Isso é muito interessante, vale muito a pena. E até mesmo no balé, por exemplo, é uma dificuldade muito grande. A gente está dentro de uma comunidade como Paraisópolis, então saber lidar com outro público, o que você vai prescrever para esse tipo de indivíduo, é uma outra novidade que é bem interessante também. Sim. Então vale a pena. Então, eu acho que resumindo, quanto mais bagagem, quanto mais experiência você tem, mais seguro você fica de si, do conhecimento que você tem e da transformação que você pode gerar para as pessoas. Então, é uma experiência que você tem num estágio. Por mais que você não goste, você vai ter a experiência do que não fazer, né? Já é uma experiência. Também, exato. Muitos alunos falam isso realmente. Nossa, eu vi isso, aquilo, outro no estágio, mas aí eu já levo como uma experiência negativa que eu sei que eu não vou cometer. Vou tentar não cometer no futuro. Se unir com pessoas que realmente acreditam em você ou que seguem a mesma linha de raciocínio que você. Não precisa ser o nutricionista mais foda do mundo, mas é uma pessoa que você admira, um colega de trabalho, né? Você ter amigos fiéis que acreditam em você, que você apoia também, que juntos trocam experiências e não no sentido de competição. Exato. Uma vez eu ouvi na graduação um colega de classe falou assim, você tá vendo essa sala aqui? Daqui a pouco todos vão ser seu concorrente. Nossa. Você não pode ter amigo
na faculdade. E eu falei, que pena que você pensa assim. Puxa. Porque eu tenho amigos. Hoje eu posso Exato. dizer que realmente, amigos que eu fiz na faculdade, eu quero levar pra minha vida inteira. E a gente cresce muito mais quando estamos juntos. Sim. E outra questão também, Rafa, é falar não pra quem está agredindo a gente. E não tentar assim, você tá falando não pra mim. E não assim uma questão de... A gente tem que escutar muitos nãos, né? Eu acho que a crítica construtiva é um ponto importante também. Então, às vezes as pessoas te falam uma coisa que você talvez não goste, mas era algo bom pro seu crescimento pessoal. Agora tem gente que te critica justamente para te deixar mal. E essas pessoas você tem que saber separar. Mas é o seu convívio, é da sua sala, é do seu trabalho, não interessa. É aquela frase motivacional, né? Não aceite críticas de quem nunca construiu nada. Exatamente. Então, aceite uma crítica, uma sugestão daquela pessoa que te inspira, daquela pessoa que você quer ser um pouquinho como ela. Porque aí sim ela tá te falando para te ajudar, porque de repente ela já passou por aquilo e ela sabe que aquele caminho não é tão legal, mas que existe um outro caminho. É aquela crítica que vem com uma sugestão de melhora, né? Mas aquela crítica que fala, nossa, seu nariz mexe, você é feia. Exato. O problema é dela. Oxe, ela que para de assistir. Não é? Exatamente. Eu vou fazer uma plástica no meu nariz pra começar a aparecer no Instagram. Não precisa, já tá maravilhosa assim. Agora todo mundo vai começar a reparar no meu nariz nos vídeos. Tá perfeito, gente. Mas eu não ligo mais, vocês podem falar. Isso é viagem. Então, por isso que a gente tem que saber falar não pra essas pessoas. Mas a pessoa convive com você, é da sua família. O problema é dela. É igual política. Exatamente. Não tem eu como, não sigo gente. a mesma opinião política da minha família. Exatamente. E eu brigo com elas, eu não vou ficar quieta. Exatamente. Mas tá no teu trabalho, você tem que conviver com essa pessoa muito bem, porque, poxa, é sua amiga do seu trabalho. Respeito, mas exatamente, não quer dizer que você tem que aceitar o que ela fala. Com certeza. Então, saber se impor. Sim, é saber quem você é também. Acredite nos seus valores, acredite onde você quer chegar, porque aí você vai conseguir selecionar as críticas que realmente vão te ajudar. Sim. Porque, assim, pessoas falando assim, ninguém gosta de você, você é uma pessoa ruim. A pessoa tá transbordando o que ela é, o que ela sente, não necessariamente é sobre você. Então, quando você sabe quem você é, os valores que você traz, já tá bom, né? A minha família sabe quem eu sou, a minha família sabe realmente os meus valores. Eu não preciso provar nada para pessoas que nem me conhecem, para as pessoas que me olham nas redes sociais e me julgam. Não me conhece aquela pessoa, não sabe de onde eu vim, o que eu faço, o que eu fiz para chegar até aqui. Então, entenda de onde vem essa crítica e se ela realmente tem um grande potencial de te parar. Porque se ela tiver o potencial de parar, tem alguma coisa errada. Exatamente. Né? Então, é isso aí. Acho que é isso. A gente tem muita coisa de falar de insegurança, vai ficar um pouco longo. E são vários pontos, né? Então, a insegurança sempre vai estar presente, né? É natural. Qualquer projeto novo que a gente faça, a gente tem uma certa insegurança. E qualquer nova experiência. Qualquer nova experiência. É focar, como você disse. Tentar focar no que realmente importa, verificar quais são os pontos aí a serem corrigidos e ir embora. E é curtir o momento, né? Que graça teria a gente fazer algo novo e não sentir nada. Exato. Não sentir um frio na barriga. Eu adoro esse friozinho na barriga. Exato. Imagina, você vai dar uma palestra num evento super diferente. Eu sempre fico com o coração assim. Que dá uma vergonha, dá um medo. 2.000 pessoas te assistindo no Arnold. Imagina se não sentisse nada. Que sem graça. Ficar lá, nossa, tá bom, gente, vou dar palestra. Só mais um evento. Não, eu quero sentir aquela adrenalina ali. Exato. Falar, meu Deus do céu, tô nervosa, vamos lá, vamos embora. Então, acho que isso é gostoso. É curtir o momento. A gente saber lidar com as experiências, entender as nossas inseguranças, por que elas surgiram, o que a gente pode fazer para melhorar. Foi algo até que eu fiz, né? No momento lá mais frustrante, comecei a anotar no papel. O que eu sinto que me faz mal? O que eu sinto que me machuca? Anotei todas as minhas inseguranças, olhei para ela e comecei a escrever as soluções. Então, isso me ajudou muito, né? Eu tava realmente buscando me ajudar. Então, entenda. Por que você hoje é uma pessoa tão tímida? O que você passou no passado, né? Passou no passado é ótimo. O que você passou na sua vida que te traz isso hoje? A terapia ajuda muito, né? Não é todo mundo que consegue ter acesso, mas começa a entender os porquês, né? Que você faz, o que você faz, onde você quer chegar, que fica tudo mais leve, né? E curte o momento. Tem que ter sentimento, tem que ter emoção. Tem que ter emoção. E aí, pra finalizar, acho que é um ponto importante também, a gente muitas vezes fala do outro, né? Porque o outro me criticou, o outro fez isso comigo. E a gente também. Tentar olhar pra gente e, de repente, assim, pensar... bom, então eu não gosto de receber esse tipo de julgamento que não tem uma crítica construtiva. Mas que eu também saiba ajudar o próximo. Que eu saiba, de repente, ter uma cautela melhor quando eu falo com alguém. Que eu consiga ajudar mais o meu colega. Que eu ajude a crescer e não barre, como o seu amigo disse. Aí, nós temos vários concorrentes. Eu acho que o ponto é se unir e tentar ajudar quem está do teu lado. Exato.
A gente vai fazer um podcast mais sobre o mercado saturado, sobre concorrência, a gente fala mais sobre isso. Mas é exatamente isso. Bom, vamos fechar por aqui, porque senão a gente fica até amanhã. Fica, a gente fala demais. Fica longo. Mas espero que vocês tenham gostado, principalmente para você aí que tem alguma insegurança, que tem medo de começar. Espero que realmente a gente tenha despertado aí um insight, que você tenha mais força, que você acredite que você tem um grande potencial e uma mensagem para deixar aqui. Um simples conhecimento que você sabe pode mudar a vida da outra pessoa que vai te ouvir. Por mais simples que seja para você, é de grande valor para quem está assistindo. Então confie nisso e realmente começa a pôr sua voz aí no mundo, né? A voz que transforma. Vamos já divulgar a voz que transforma, boa ideia, ótimo, maravilhoso. Então, aproveitando a oportunidade, teremos aí uma jornada incrível, Voz que Transforma, dia 16, 17, 18. Na verdade, tem uma aula especial dia 22 também, né? De agosto. De agosto, agora esse mês. Então, 8 horas da noite, teremos aí um potencial lugar para que vocês possam ter mais conhecimento, ter essa barreira rompida aí da insegurança, para que você transforme realmente a sua vida, que você aprenda e coloque a nutrição na prática clínica, que é o principal, que mais importa, né? Então, é um curso completamente online, gratuito, vai ser ao vivo, né? Por isso, às 8 horas da noite, com a Aline, da Davi. E ela vai passar realmente a quebrar esses mitos da nutrição, de pessoas que inventam coisas da nutrição, mas só o nutricionista realmente tem o conhecimento para transformar realmente a vida do outro, para argumentar, para falar com propriedade. O nutricionista precisa confiar mais no seu potencial. Então, a Aline vai trazer muito das inseguranças que o nutricionista tem, das prescrições, das principais dúvidas dos pacientes, dos mitos que envolvem a nutrição. Então, participem, basta se inscrever, é gratuito, mas precisa colocar lá seu e-mail para você receber o link da aula. Então, corre lá no Insta da Aline, que é doutora, dra.alinedavi, D-A-V-I-D. Isso. E lá no link do perfil dela, da bio dela, você consegue se inscrever. E aí é só colocar para despertar o primeiro dia 16, que vai ser uma segunda-feira. Então vai ser um evento bem legal, bem gostoso para trocar experiência, aprender desde a teoria até a prática. A prática é o que importa, né? É a nossa atuação como nutricionista. Então, é isso, pessoal. Lembrando que toda quinta-feira, meio-dia, tem episódio novo aqui do NutriSeu Podcast. Se você gostou, vai lá contar pra gente. Tira um print de onde você está assistindo, marca a gente, pra você divulgar com seus amigos também, que precisa saber mais sobre esses assuntos, experiências, insegurança, que a gente tá trocando aqui, experiência. Pra gente conhecer também, saber onde é que você mais gosta de acompanhar as nossas conversas, os nossos bate-papos. Então é isso. Muito obrigada. Obrigada, e até gente. A próxima. Até a próxima. Beijo.